Olá a todas, todos e todes. Sou Vinícius Soares, sou psicólogo, especialista em saúde mental, mestre em psicologia. Atualmente trabalho como gerente de um centro de atenção psicossocial. Estou aqui contribuindo um pouco com vocês em alguns momentos de encontros, falando sobre saúde mental, reforma psiquiátrica e Sistema Único de Saúde. Nosso encontro agora é sobre reforma psiquiátrica e o Sistema Único de Saúde. Por que a gente fala tanto de reforma psiquiátrica? E é importante a gente poder olhar um pouquinho lá atrás, no século XVI, no século XVII, que é lá que de fato surgem as primeiras instituições, que a gente chama de instituições totais, os primeiros asilos, né? As primeiras instituições que de fato proporcionam espaço de propostas de cuidado em saúde mental. E aí são essas primeiras experiências, né, que a gente chama dos asilos que promoveram de fato uma reorientação no entendimento da loucura. A loucura durante um tempo, né, era entendido como um fenômeno que, vamos dizer assim, caminhava para se pensar como algo místico, né? E aí nesse momento começa a se pensar de fato como algo da saúde, como uma enfermidade. Nesses asilos, nessas instituições, a gente vê de fato um movimento muito forte, já naquele momento, de práticas punitivas e de tortura mesmo. E aí, uma coisa que é importante é que a partir do século XVI e XVII a gente tem esse lugar mais de aprisionamento, de depósito mesmo, né, das pessoas que eram consideradas indesejantes pela sociedade. E aí, lá no século seguinte, século XVIII, é que a gente tem de fato o surgimento do manicômio, do hospital psiquiátrico, e aí a gente pode estar falando de forma muito mais direta, que é a base para a constituição de um novo saber, de uma nova ciência, que é a psiquiatria, pensando de fato a proposta do asilo tendo um caráter terapêutico, um caráter médico. E aí, de fato, a partir disso, essas bases constituem tanto o advento da psiquiatria como uma ciência médica, como também do asilo no formato manicômio ou hospital psiquiátrico. E aí, como ciência mesmo, a gente tem no finalzinho do século XVIII e XIX a psiquiatria de fato se consolidando. É bem importante, né? A gente tem esses registros históricos da loucura através de várias obras de arte, e a gente pode estar vendo um pouco delas através da apresentação, do lugar de fato que várias instituições ocuparam nesse processo, né? Não só a ciência, como também a igreja e tudo mais, né? E vários entendimentos. Uma experiência que é muito importante nesse processo é a experiência italiana, que a gente tem como grande expoente o Franco Basaglia. O Franco Basaglia ele esteve no nosso país no final da década de 70. Na ocasião, ele veio em comitiva com outros grandes pensadores para visitar as instalações dos hospitais psiquiátricos em Barbacena, né? E a Barbacena ela foi conhecida como um grande polo manicomial do nosso país, retratado inclusive em vídeos, né, através de um filme do Elvésio Raton, Em Nome da Razão, como também num livro, né, da Daniela Arbey, chamado Holocausto Brasileiro. E em Barbacena tem um histórico de muitas mortes, né? A gente diz aí que há registros de mais de 60 mil pessoas que morreram, de fato, nos hospitais psiquiátricos de Barbacena. E o Basaglia dizia que o hospital psiquiátrico, o hospício, ele nada mais é do que uma expressão da sociedade para responder à força das pessoas que de fato não produziam socialmente como a sociedade esperava. E aí nesse momento, né, do primeiro momento do século XX até a década de 70, né, o principal lugar para o cuidado, né, para a proposta de cuidado na saúde mental eram os hospitais psiquiátricos que basicamente tinham a ideia de pensar uma redução de olhar muito especificamente biológico, né, na questão da saúde mental, como também de todas essas violações de direitos humanos. E a gente tem ali até a década de 1950, a gente tem uma grande quantidade de hospitais psiquiátricos que eram considerados públicos ou filantrópicos. E ali na década de 60 para a década de 70 a gente tem uma grande expansão de boom de leitos mesmo psiquiátricos, muito devido de fato ao fortalecimento das parcerias públicas-privadas através do investimento de leitos que seriam conveniados, né, pagados pelo poder público, e aí a gente tem uma expansão enorme de hospitais psiquiátricos do Brasil afora. E aí nesse contexto que a gente chega ali na década de 1970 com um grande contingente de hospitais psiquiátricos, de leitos psiquiátricos em nosso país. E é bem importante a gente olhar
para isso, porque a partir desse movimento dessa expansão, a gente começa a ter essas inúmeras violações de direitos humanos, né, que o Basaglia veio visitar através da experiência da reforma psiquiátrica italiana e denunciar, e a gente tem os meios, né, tivemos a revista Razzi, tivemos aí alguns meios importantes de comunicação denunciando essas violências, todas essas práticas de tortura. E aí, nesse momento que de fato começa a se constituir, ali no final da década de 70, mais especificamente em 1978, o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, chamado MTSM, que ele passa de fato a questionar o lugar do hospital psiquiátrico como um dispositivo de cuidado, né? E aí eu posso trazer de forma muito objetiva para vocês que a década mais importante no contingenciamento, né, de construções de fato da reforma psiquiátrica brasileira foi a década de 1980. A gente tem várias e várias situações, né, vários acontecimentos. Lá em 1987 a gente tem o surgimento do primeiro CAPES, né, do Brasil, CAPES Luiz Cerqueira. Tivemos em 1987 a primeira conferência de saúde mental, e foi um espaço extremamente importante, muito como deliberação de fato da Conferência Nacional de Saúde de 1986, a realização de uma conferência específica de saúde mental. Já em 87, depois de 9 anos, de 78 que surge o movimento, a gente tem o segundo encontro dos trabalhadores em saúde mental, que foi em Bauru, e esse encontro é muito importante, porque é nesse encontro que o movimento define qual o lema do movimento e qual o dia de fato de luta. E aí, em 1987, em Bauru, que é definido que o dia 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, bem como que o lema do movimento vai ser por uma sociedade sem manicômios. E aí o movimento da luta antimanicomial, ele começa a dizer a quem veio de fato e qual o objetivo desse movimento. Não basta só questionar as estruturas de violações de direitos humanos e hospitais psiquiátricos, basta questionar também a existência dessa estrutura, né? Pensar alternativas de fato de cuidado. Lá em 89, né, a gente tem duas grandes experiências em Santos. Na época, o secretário de saúde era o Davi Capistrano. A gente tem a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, que nada mais foi do que uma equipe multiprofissional que fez uma intervenção nesse hospital psiquiátrico, uma clínica privada, identificando inúmeras violações de direitos humanos e, de fato, promovendo a desinstitucionalização dessas pessoas, garantindo que, de fato, elas voltassem ao seu convívio social, território e com a oferta de práticas, de fato, de cuidado. Bem como em 1989 a gente teve também a primeira experiência brasileira, né, a experiência que a gente diz pioneira, de redução de danos através do programa de troca de seringas em Santos também, nessa mesma época, né, pensando de fato a redução de danos como uma ética de cuidado em saúde mental, especificamente pensando nas questões de álcool e outras drogas. Naquele momento pensando principalmente as prevenções às ISTs, considerando aquele momento que epidemiologicamente tanto a AIDS, né, estava num boom, quanto as hepatites, né, muito também contribuindo através dessas experiências do uso de substâncias psicoativas através do compartilhamento de seringas. E aí a experiência da redução de danos vem com a proposta de fato que as pessoas possam trocar as seringas ao invés de reaproveitá-las, né, diminuindo significativamente esse contágio. E aí a gente tem um dado aí muito importante que já é nesse final da década de 80, que é em 90, a gente tem a Carta de Caracas, já tivemos a Declaração de Caracas, tivemos um encontro em Caracas, na qual se define de fato a reorientação da assistência em saúde mental e os países se tornaram signatários, entre eles o nosso país, o Brasil. E aí é bem importante, né, que a gente, ao olhar para a reforma psiquiátrica, para a luta antimanicomial, a gente veja que de fato a gente está falando de uma ética de cuidado, mas acima de tudo de um momento histórico de muitas violações, de muitas, de fato, direitos retirados, né? E aí todo ano o movimento, as cidades, os estados fazem as suas campanhas, lembram disso, né? E aí uma das frases que fica muito mais forte é que a gente, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, que a gente não perca de vista de fato a memória e a verdade dessa história da saúde mental no nosso país. Lá no final da década de 80, né, a Carta de Bauru foi um manifesto super importante e o movimento dos seus encontros de saúde mental, eles tinham um objetivo, chegar no ano 2000 sem manicômios. Esse é
a utopia do movimento, né, o desejo de sociedade, e que se deparou com diversas contradições e conflitos. Lá em 89, o projeto de lei da reforma psiquiátrica é proposto na Câmara, e ele é proposto pelo deputado Paulo Delgado, e a década de 90 inteira ela foi matéria de imensos debates entre o movimento que defendia de fato a reforma psiquiátrica e a Associação Brasileira de Psiquiatria, principalmente defendendo de fato a existência do hospital psiquiátrico. E a gente passou 12 anos com esse projeto tramitando, o projeto de lei ele só virou lei de fato em 2001, virando a Lei 10.216. E aí, por que eu estou trazendo isso? Né? A gente fala de fato, ao falar da reforma psiquiátrica, dessa reorientação do modelo de assistência, do modelo de cuidado, de pensar de fato que existem várias formas de cuidar, e aí a gente muda um pouco essa cultura de pensar que a internação em hospital psiquiátrico como principal alternativa, ela muda radicalmente para a gente poder pensar outra radicalidade de cuidado, que ela é uma radicalidade que é faltada de fato na ideia do território, pensando nas relações afetivas, familiares, sociais, comunitárias, mas acima de tudo pensando que o internamento ele não é o fim do cuidado, ele é uma parte de uma possibilidade de um cuidado e não necessariamente no hospital onde a pessoa deveria passar muito tempo como passava. E nesse bojo de discussões, né, a gente fala de fato de uma discussão clínico-política que a gente pensa de fato uma nova clínica. Passa a se pensar numa clínica que a gente chama de clínica da atenção psicossocial. E aí, nesse sentido, a gente pode estar olhando um pouco para dois paralelos, né? Antes da reforma e depois da reforma. Quando a gente falava um pouco antes da reforma psiquiátrica, a gente falava de um cuidado que era de fato centrado na internação do hospital psiquiátrico. A gente tinha de fato o isolamento das pessoas, né, nessas instituições. Os sujeitos eram normalizados na ideia de fato terem o mesmo padrão naquela instituição, e a lógica era de fato de uma instituição total de caráter asilar, bem como as violações de direitos humanos. Quando a gente pensa a reforma psiquiátrica que vem depois dela, a gente fala de fato de uma criação de uma rede de serviços ampla, de serviços substitutivos. A base desses serviços é territorial, o objeto do cuidado ele é complexificado, né, os saberes são ampliados e é uma corresponsabilização de fato nesse processo de cuidado, não só das equipes, mas como também dos familiares dessas pessoas. E aí a gente tem uma série de marcos legais que eu acho que é bem importante trazê-los, né, porque é importante que a gente tenha conhecimento, né, nessa nossa atuação junto a todas as questões que envolvem saúde mental, para que a gente possa de fato estar bem fundamentado, né? Temos a lei federal, que é a Lei Paulo Delgado, a Lei 10.216 de 2001, de 6 de abril. Essa é o principal marco legal da reforma psiquiátrica, é a nossa lei de reforma psiquiátrica, bem como a gente também tem alguns outros marcos legais que são pactuações que são importantes a depender de algumas especificidades, né? A gente teve a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental de 2001, que de fato deu toda a sustentação para a criação dessa rede de serviços substitutivos. Tivemos a Lei Federal 10.708, que ela é de 2003, que institui o Programa de Volta para Casa, que é um programa de desinstitucionalização para pessoas de fato que ficaram internadas em longa permanência em hospital psiquiátrico. E esse programa vem justamente para dar uma resposta. Qual o lugar na sociedade que a gente quer garantir para as pessoas que ficaram de fato trancafiadas durante muito tempo nesses hospitais? Tivemos também a portaria interministerial 1055, no Núcleo Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental, instituindo esse núcleo para pensar de fato saúde mental. A gente precisa pensar as questões relacionadas a direitos humanos. Tivemos também um decreto 6177 de 2007, aprovando a Política Nacional sobre Álcool e Outras Drogas, bem como todas as portarias que a gente tem um bojo de portarias na saúde mental que de fato normatizam, regulamentam e organizam os serviços substitutivos. E aí é importante que a gente, quando olha nesse campo dos marcos, né, a gente fala de uma série de redes de atenção à saúde, né, a gente tem no bojo do nosso Sistema Único de Saúde a instituição dessas redes, né, consideradas redes prioritárias, seja a rede de urgência e emergência, principalmente através do SAMU das UPAs, a rede materno-infantil, muito conhecida durante muito tempo sobre como rede cegonha, né? A gente também tem a rede de atenção psicossocial, ela é a rede específica, né,
que ela é instituída através de portaria também, a 3088 de 2011, que institui de fato os serviços de saúde mental e que compõe essa rede e que tem diretriz que a gente também vai poder oportunamente estar conversando em um dos nossos encontros aqui. E é bem importante para a gente poder olhar um pouquinho para a reforma psiquiátrica, a gente poder pensar que é uma dimensão de discussão que ela não é só ética, não é só de cuidado, mas também é epistemológica. E a gente diz que a reforma psiquiátrica, a partir de uma leitura de um grande militante, estudioso desse campo, que é o Paulo Amarante, ela tem 4 dimensões. A epistemológica, o teórico-conceitual, técnico-assistencial, jurídico-política e sociocultural. Em suma, né, cada dimensão dessa está dizendo um pouco de que lugar a reforma psiquiátrica ela ocupa, né? Desde o lugar epistemológico mesmo, de discussão teórica, como a gente está falando um pouco agora desse lugar da reforma psiquiátrica, desde o lugar técnico-assistencial, como é que de fato devemos pensar um cuidado, né, através da oferta da assistência, desde o outro âmbito também jurídico-político, né, quais são de fato as normativas, os marcos legais, como trouxe anteriormente para vocês, e por fim a dimensão sociocultural, né, como é que a gente entende socialmente esse lugar da loucura, da reforma psiquiátrica na nossa sociedade. É importante também trazer para vocês que a gente vem num contexto, né, que nos últimos anos se acende um movimento de contra-reforma psiquiátrica, que é de fato questionar todas as diretrizes dos hospitais, da reforma psiquiátrica através dos hospitais psiquiátricos com proposta de retorno, bem como também dos novos manicômios, né, chamadas as comunidades terapêuticas. E aí a gente tem uma série de charges, né, que a gente pode estar mostrando para vocês um pouco de que lugar é esse de violação de direitos humanos, né, principalmente as comunidades terapêuticas que estão em extrema expansão nos últimos tempos. E nesse sentido, né, tanto no processo de reforma psiquiátrica ao longo dessas décadas, como no processo atual, a gente tem um papel muito importante, que são das inspeções, né? A gente teve grandes inspeções e muito organizadas pelo Conselho Federal de Psicologia, em alguns momentos em parceria com o Ministério Público Federal, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e que produziu relatórios, né? Temos as inspeções em instituições que atendem pessoas que fazem uso de substâncias, em comunidades terapêuticas, bem como também inspeções em hospitais psiquiátricos. Tive a oportunidade de participar de todas as inspeções no âmbito do nosso estado e essas inspeções geraram relatórios que estão disponíveis para o acesso de vocês e que pode ser muito importante para a gente poder de fato se instrumentalizar de fato com o que é que tem se encontrado de violação de direitos humanos nesses espaços e por que é que a gente de fato questiona tanto esses espaços asilares como espaços que não são terapêuticos, que não são espaços de cuidado. E aí a gente vai agora fechando esse encontro, agradecendo e conversaremos um pouco mais no próximo encontro sobre a Lei 10.216, a Lei de Reforma Psiquiátrica.